Graça e paz. Vamos finalizar o estudo identificando os falsos profetas. Então vamos recapitular aqui o que nós já vimos. Testes do Antigo Testamento para identificar os falsos profetas. No Antigo Testamento, vários sinais e obras identificavam se um profeta era verdadeiro ou falso. Muitos destes testes podem ser aplicados nos dias atuais em que nós vivemos, em pleno século 21. Então o primeiro ponto que nós vimos aí foi: o profeta pratica a adivinhação. Segundo ponto foi: as profecias de curto prazo feitas por este profeta se cumpriram. Terceiro ponto foi: o profeta é caracterizado por um desejo de dizer apenas o que agrada às pessoas. Você conhece algum líder que faz esse tipo de profecias ou gosta de fazer esse tipo de coisa? Quarto ponto aí foi: o profeta afasta as pessoas de Deus. Quinto ponto: a profecia do profeta confirma o ensinamento principal da Bíblia. Sexto ponto: qual é o caráter moral do profeta? E por último, sétimo ponto aqui é: pessoas guiadas pelo Espírito reconhecem a autenticidade deste profeta. Vamos lá, o discernimento das pessoas guiadas pelo Espírito é um teste fundamental. Está lá em 1 Reis 22:7. O Novo Testamento fala muito sobre isso. Primeiro, conhecem a voz do verdadeiro pastor. Está lá em João 10. 2. Julgar com discernimento do Espírito Santo. 3. Não acreditar em todo o Espírito, ou revelação, ou profecia, mas julgar se tem base bíblica. Então, lembrando que nossa base é as Escrituras Sagradas. Texto bíblico: discernimento. 1 Reis 22:7. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Nos dias atuais, para nós consultarmos se alguém está falando a verdade ou não, para nós sabermos, claro, precisamos ter o discernimento de espírito, mas nossa base é as Escrituras Sagradas. Devemos ser como os crentes bereanos, consultar aquilo que as pessoas estão falando. Voz do bom pastor, João 10:4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz, a sua voz. João 10:5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, a voz aqui é do bom pastor. Jesus dizendo que as ovelhas o seguem porque ouvem e conhecem a sua voz. Julgar com sabedoria, 1 aos Coríntios 14:29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então podemos sim julgar ali a profecia com sabedoria. Cuidado com as profecias. Amado, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nos dias atuais, vemos muita gente falando muita besteira por aí. 1 João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então esse foi o nosso estudo sobre os falsos profetas. Como reconhecer os falsos profetas do Antigo Testamento, que serve para os dias atuais.